Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje nessa última lição do livro, que é a lição 9 e 10. Vamos estar dando início aqui a essa última aula. Vamos falar aqui de Paulo, o prisioneiro do Senhor, e a ida de Paulo a Roma. Então, vamos estar começando com uma oração. Convido você que está conosco, que está nos assistindo, feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, podendo, Pai, falar da tua palavra. Que nossos corações, meu Deus, estejam preparados, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Que nossa mente, meu Deus, possa gravar, meu Deus, aquilo, Pai, que a tua palavra diz, Senhor, para que possamos, meu Deus, juntamente com os irmãos, ó Pai, gravar a tua palavra no nosso coração, Senhor, para podermos, meu Deus, aplicarmos, ó Pai, a sua palavra na nossa vida, Senhor. Que essa palavra traga nosso conhecimento, meu Deus. Que todos possamos, ó Pai, aprender em momentos tão difíceis, Pai, que possamos guardar a tua palavra. E podemos pregar e ensinar a verdade da tua escritura, meu Deus, àqueles que necessitam, meu Senhor, de ouvir. Nós oramos, ó Pai, agradecidos ao Senhor. Nos abençoe, meu Deus, que o teu espírito de revelação e sabedoria esteja sobre nossas vidas, ó Pai. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, vamos aqui então dar início à lição de número 9. No meu livro aqui eu gosto de dar a introdução, na página 117 aqui no meu livro. Não sei se na de vocês também é a mesma página, creio que sim. Então aqui na página 117 está escrito que lição 9, Paulo, o prisioneiro do Senhor. Quando se diz a palavra prisioneiro, o que vem à mente? Vem à mente aquela pessoa que ela está impossibilitada de ir e vir. Ela está presa. Então ela está impossibilitada. Mas no caso aqui de Paulo, prisioneiro do Senhor, essa palavra, ela não soa dessa forma, porque da mesma forma nós poderíamos dizer que nós também somos prisioneiros do Senhor, ou pelo menos deveríamos ser prisioneiros do Senhor. A palavra prisioneiro do Senhor aqui, ela quer dizer que Paulo, ao usar essa palavra, ele estava querendo dizer que ele tinha uma aliança tão grande com o Senhor, ele tinha um compromisso, um envolvimento tão grande com o Senhor, que para ele nada importava a mais, além do Senhor, a se fazer. Porque para ele o que importava mesmo era servir ao Senhor. Para ele o que importava era ele poder anunciar a palavra do Senhor de dia e de noite, 24 horas por dia, se fosse o caso, em todo o tempo. Então a palavra prisioneiro aqui quer dizer que ele tinha um compromisso, uma aliança com o Senhor. Ele era consagrado ao Senhor para o serviço dele, exclusivo dele, porque a palavra consagrado, ou até mesmo a palavra santo, que quer dizer separado para alguma coisa, para o Senhor no caso, a consagração é aquela separação exclusiva. Eu sou exclusivo do Senhor. Então Paulo está falando que eu sou prisioneiro no Senhor, mas não prisioneiro de ser impedido de ir e vir, mas prisioneiro da missão que eu tenho a cumprir. É bem verdade que a palavra de Deus nos ensina e relata que esteve preso várias vezes, mas só que a prisão, ela se dá muitas das vezes na sua mente. Você pode estar prisioneiro num lugar, mas a sua mente ela pode estar livre para vagar para vários lugares. E muitas prisões de Paulo, ele recebia as visitas e também ele anunciava e escrevia cartas. Até mesmo para os romanos, quando Paulo ficou preso em Roma, você vê que muitos dos romanos, soldados romanos, eles foram salvos ali. Por quê? Porque aqueles que tomavam conta de Paulo, iniciava ali uma pregação, um ensinamento para aquelas pessoas, ao ponto de elas poderem se converter e se voltarem para Deus naquele momento. Então a palavra prisioneiro aqui não quer dizer prisioneiro somente de estar encarcerado, mas o prisioneiro, o servo do Senhor. Tanto quanto eu falo isso, porque aquele que realmente fala que é servo do Senhor, se você é servo, é porque você tem um Senhor. E o que é o Senhor? O Senhor é aquele que é dono de tudo. O Senhor é aquele que é dono, ele é proprietário. Então, se ele é o dono,
a vontade do servo já não importa mais, o servo tem que fazer a vontade do Senhor. Então, nesse caso, a igreja, como serva do Senhor, ela está, de certa forma, também prisioneira ao Senhor, em qual sentido? No sentido de poder anunciar e levar o evangelho do Senhor. No sentido de poder ser exclusivo do Senhor. Quando a palavra diz que não poderão servir a dois senhores, é isso aí, é servir ao Senhor. Então a gente se torna preso de certa forma, mas com alegria. O Senhor não nos prende, é nós que nos fazemos prisioneiros dele com a liberdade. Então vai dizer assim, em cada cidade o Espírito advertia Paulo, ou seja, Paulo sempre era guiado e advertido pelo Espírito Santo. Algumas passagens nós vamos ver que Paulo queria ir para tal lugar, mas o Espírito falava para ele assim, não senhor, vai para outro lugar. E Paulo obedecia os mandamentos do Senhor e fazia conforme a vontade do Senhor. Então Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Em mensagem profética sobre os sofrimentos que o aguardavam em Jerusalém. Aqui, como em muitas outras situações, percebemos o consolo do Espírito. Nem sempre nos advém como esperamos, mas sim como agrada ao nosso Pai, é verdade. A palavra do Senhor, quando ela vem como ordem, como ordenança, nós não estamos liberados para fazer aquilo que nosso coração deseja, mas temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Da mesma forma, Paulo era assim, ele tinha vontade de fazer certas coisas, mas ele deixava a vontade dele de lado para poder servir a Deus, para poder andar guiado pelo Espírito de Deus. No segundo parágrafo, chegando a Jerusalém, Paulo estava espiritualmente pronto para suportar o pior, por amor ao Evangelho, e não foi deixado sozinho para lutar. Ou seja, por que ele já estava preparado? Porque Paulo era uma pessoa que ele andava ligado direto com o Senhor. Então, onde ele passava, o Espírito Santo anunciava para ele o que iria acontecer com ele. Desde a sua conversão, nós sabemos que ele já foi instruído ali por Ananias. Ele falou, olha, muito te importa padecer pelo nome do Senhor. Então, ele já foi orientado que ele iria padecer, mas dessa mesma forma, ele não recuou da sua missão, ele prosseguiu para o alvo. Ele prosseguiu em direção àquilo que o Senhor tinha para ele. E tanto como nós vamos ver aqui, quando ele foi, você vai ver lá em Atos capítulo 9, quando ele começa o seu ministério, ele não começa já pregando e anunciando. Ele passa por um seminário intensivo com o Senhor. A Bíblia fala em Gálatas que ele ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia. O mesmo período que Jesus andou com os discípulos, ele ficou também lá no deserto da Arábia, tendo ensinamentos do Senhor. E você sabe o que tem lá no deserto da Arábia? Se você pesquisar, você vai saber. É o Monte Sinai. É o Monte Sinai verdadeiro, porque esse Sinai que existe hoje não é o verdadeiro. Esse Monte Sinai que as pessoas vão lá hoje, aqui não é o Monte Sinai do Senhor. Porque a Bíblia mesmo fala que o Monte Sinai é na terra de Midian, e o deserto de Midian e a terra de Midian é no deserto da Arábia, não na península do Sinai. Questão de você vai pesquisar e você vai ver isso aí. O Monte Sinai verdadeiro hoje ele está cercado, ninguém vai lá. Os próprios árabes não deixam que ninguém vá lá. Mas continuando. Então ele já sabia aquilo que iria acontecer com ele, o que esperar. Né? O Senhor apareceu em visão para encorajá-lo. O Senhor, estou aqui no segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo aqui. O Senhor que a seu respeito dissera, este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Ou seja, então, ele já tinha uma missão. E qual era a missão? Era levar o evangelho a quem? Aos mais pobres, aos judeus. A palavra já vai dizer aqui, quem? Os gentios. E os reis. Ou seja, aqueles que tinham um intelecto maior. Porque Pedro, na própria palavra, vai dizer que ele era indouto, ele tinha pouco conhecimento, mas Paulo era preparado, Paulo era doutor da lei. Então o Senhor já tinha preparado Paulo desde a sua meninice, para quê? Para quando ele chegasse à altura de poder se converter, o Senhor iria usar ele para pregar para quem tem conhecimento. Tanto que ele já sabia falar vários idiomas, Paulo era poliglota. Paulo falava aramaico, hebraico, grego. Né? Então vamos
adiante. Era o mesmo que agora dizia-lhe: coragem, pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim te importa que também faças em Roma. Então, Paulo sempre teve desejo de ir a Roma, só que Deus, ele trabalha com momentos. Não é porque eu tenho desejo agora de fazer alguma coisa que eu vou estar autorizado a fazer pelo Senhor. Não é porque o Senhor falou que vai levar você para fazer tal coisa que você vai fazer isso agora. Não, tem o tempo do Senhor. O Senhor, ele vai ajeitando as coisas para que tudo isso aconteça e se encaixe. Da mesma forma aconteceu com Paulo. Paulo tinha vontade de ir a Roma, mas Paulo só foi na hora que deveria ir. A hora que o Senhor escolheu para que ele pudesse estar lá, né? Então, irmãos, vai falar aqui que ele deveria ser testemunha do Senhor. O que diz lá em Atos 1:8? Ser meias testemunhas, não é verdade? Então, isso serve para nós também de quê? Nós somos testemunhas do Senhor. E muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de testemunhar em nome do Senhor. Muitas das vezes nós estamos com certas pessoas em certas situações que muitas das vezes passa a nossa vista e a gente perde a oportunidade de testemunhar. Nós somos testemunhas do Senhor. Se nós somos servos do Senhor, nós devemos saber que o que importa em primeiro lugar é a missão do Senhor. E Paulo era uma pessoa, como eu já falei, que andava ligado no Espírito Santo, ou seja, para que você possa entender realmente qual é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida, nós temos que andar ligado. Tem que ficar ligado nos acontecimentos, para que a gente possa entender realmente qual é a vontade do Senhor. E essa é a missão da igreja, é ser testemunha. É onde você estiver, você dá o seu testemunho de cristão. Então, Paulo é o prisioneiro do Senhor, não prisioneiro no sentido de encarceramento, de não poder ter liberdade para nada, mas Paulo, ele tinha liberdade no espírito para poder fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Agora você imagina se o Senhor permitisse que ele não tivesse sido preso vez nenhuma. Porque você vai ver aqui, que quando nós formos estudar lá sobre essa primeira lição aqui, você vai ver que só em Cesareia ele ficou 2 anos preso. Só em Cesareia. Fora as outras prisões que ele teve, né? Vamos adiante, então, texto 1. Paulo preso em Cesareia. Por que Cesareia? Alguém sabe dizer por que Cesareia? Cesareia porque Herodes de Filipe, filho de Herodes o Grande, ele pegou essa cidade, que ficava num lugar, assim, vamos dizer que paradisíaco, uma cidade de praia, né? E ele pegou essa cidade e transformou essa cidade para ser uma cidade confortável. Então, ele deu o nome dessa cidade de Cesareia em homenagem a Tibério César, que era o imperador da época. Por quê? Porque ele não era bobo, ele queria agradar o imperador. E ele era o Herodes. Herodes é um título, era um tipo de governador, vamos dizer assim, dado por Roma. Então ele queria agradar ao imperador. Então ele deu o nome dessa cidade de Cesareia. Tanto que muitas das vezes a gente ouve falar Cesareia de Filipe. Por quê? Porque Cesareia é de Filipe, Herodes Filipe, né, que construiu essa cidade. Então vamos lá, a presença de Paulo perante o Sinédrio, ao qual ele mesmo fazia parte, né, para ser julgado, não trouxe qualquer resultado satisfatório. Diante das palavras do apóstolo a respeito da ressurreição, surgiu grande confusão entre 2 grupos ali presentes, isto é, saduceus e fariseus. Quem eram os saduceus e quem eram os fariseus? Naquele tempo havia vários partidos políticos. Por exemplo, o farisaísmo era um, os saduceus eram outro. Tinha os epicureus, tinha os herodianos, tinha os zelotes. Os zelotes eram aqueles que eram de esquerda. É que, se você for ver, pesquisar, você vai ver que eles eram de esquerda. É aquele que sempre arrumava confusão. Era sempre aqueles que faziam tumulto. Tanto que Barrabás, ele era zelote. Aí você vai entender, né, em relação a isso aí. Então, qual era essa confusão aqui que levou Paulo a ser preso em Cesareia? Essa confusão foi que Paulo, por ser fariseu, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em anjos, eles acreditavam em espíritos. Já os saduceus não. Os saduceus, eles davam mais importância na escrita da letra e não nas coisas espirituais. Eles eram muito racionais.
Nós poderíamos dizer hoje assim, numa comparação bem assim rústica, vamos dizer assim entre parênteses, que os pentecostais teriam a mesma crença dos fariseus, que acreditariam em anjo, em Espírito Santo, estou falando nesse ponto, tá, pelo amor de Deus, em ressurreição. Já os tradicionais não acreditam no carisma do Espírito, seriam os saduceus, vamos dizer assim, isso numa comparação bem grotesca, para que os irmãos possam entender. Tá? Então houve essa discussão, porque Paulo, quando ele foi pregar e está diante aqui do pessoal do Sinédrio, ele foi falar da ressurreição dos mortos, da qual Jesus foi o primeiro a ter a sua ressurreição, né? Vamos lá. Primeiro passo em direção a Roma. Sempre fizera parte dos planos de Paulo visitar Roma, entretanto, não surgia nenhuma oportunidade até aquela data. Naturalmente, Paulo não podia imaginar que seria agora seu desejo iria se cumprir. Eis que, de repente, Paulo ouve a voz do Senhor: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Veja bem, Paulo recebe essa palavra do Senhor, e logo Paulo é preso, acontece essa cena, e ele é levado para onde? Para Cesareia. Provavelmente ele pensou, poxa, não vai demorar nada para me poder ir a Roma. Só que não. Só que a vontade do Senhor, ele deveria ficar mais um tempo, cerca de 2 anos, como nós vamos ver aqui no próximo texto, se eu não me engano, um pouco mais à frente, para que ele pudesse chegar a Roma. Pois bem, providências, vamos ler aqui o segundo parágrafo de primeiro passo em direção a Roma. O apóstolo devia sentir-se entristecido diante da rejeição do evangelho de Jesus por parte dos judeus. Logo ele, que tanto aguardava a oportunidade de testemunhar em Jerusalém. Surgiu agora o momento de testemunhar aos romanos. Paulo apenas não imaginara, de forma alguma, ser conduzido por Deus a Roma, para ali testemunhar na condição de prisioneiro. O pior método de Deus para tratar conosco e nós continua sendo muitíssimo melhor do que o melhor que nós mesmos possamos planejar para a nossa vida. Vamos entrar agora em providências de Cláudio Lísias. Por quê? Porque conforme houve essa confusão de Paulo pregando sobre a ressurreição dos mortos, e os saduceus não acreditando nisso, falando que ele estava blasfemando, falando que ele estava inventando, ou seja, isso aconteceu com aquela confusão, aquele debate entre fariseus e saduceus por causa da ressurreição. E os saduceus, o que eles fizeram? Eles tentaram armar um plano para que pudesse, juntamente com os fariseus, logicamente, tentar matar Paulo, tirar a vida de Paulo. Aí esse Cláudio Lísias, aqui, que era o comandante militar naquele tempo, ali naquela localidade, o que ele faz? Ele, sabendo que, por um sobrinho de Paulo, que estavam tramando a morte de Paulo, eles fazem o quê? Ele pega e chama o seu soldado e fala, olha, faz uma escolta com 70 cavaleiros, vai fazendo a conta aí, 70 cavaleiros, 200 soldados e mais 200 lanceiros. Quantas pessoas? 470 pessoas. Para quê? Para levar um homem cheio do Espírito Santo para prendê-lo lá em Cesareia. Um homem que foi rejeitado pelos judeus, um homem que fazia parte do Sinédrio, que chamavam esses mesmos homens que queriam matá-lo de irmãos. Você vai ver no texto anterior, vocês vão ver lá que ele chamava essas pessoas de irmãos, porque ele fazia parte também daquele corpo que ali estava. Então os mesmos que ele fazia parte, quando ele queria matar os cristãos que apoiavam ele, agora estão querendo matá-lo. Nem sempre que a gente diz que é irmão seu, quer o seu bem. Então aqui um homem cheio do Espírito Santo, eles arrumaram 470 homens para levar Paulo até Cesareia. Aí nós vamos ver aqui, esse texto aqui embaixo, aqui,
a carta de Cláudio Lísias para o governador Félix, e vai dizer assim: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. O que nos vai lembrar do excelentíssimo aqui? Lembra na primeira lição, quando Lucas vai escrever o livro, a quem ele vai endereçar o texto? Ao excelentíssimo Teófilo. Então nós podemos ver aqui que a palavra excelentíssimo, ela é o quê? É um título. Então provavelmente o Atos dos Apóstolos vai nos levar a entender que Teófilo era também um governador. E aqui Cláudio Lísias, chamando Félix de excelentíssimo governador Félix, ele vai dizer: saúde, esse homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano, querendo certificar. Olha só, até isso o Senhor preparou para ele, porque deu a ele uma cidadania romana, tanto que o nome dele era Saulo, mas o nome romano dele era Paulo, que quer dizer pequeno. Então, do pequeno, o Senhor fez um grande, mais uma vez, porque o nome Paulo quer dizer pequeno. Pai do Senhor. O livrei porque ele era romano. Então, até isso o Senhor preparou. Querendo certificar-se do motivo por que acusavam, filho descer ao sinédrio deles. Verifiquei que ele ser acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Ele encerra a carta dizendo: saúde. Nós precisamos muito de saúde. Texto 2. O exercício vai ficar para depois. Rimou. Texto 2. Acusação e defesa de Paulo. Então, qual era a acusação de Paulo? Vocês que estudaram. Vocês gravaram. Qual era a acusação que estavam acusando Paulo aqui? Por que prenderam Paulo? Porque Paulo vai ser levado aqui preso, sem ter, assim, por parte de Cláudio Lísias, que o prendeu, uma acusação de que ele deveria ser preso, mas por causa dos judeus ele o levou preso, também por causa de poder livrá-lo da morte. Chegando lá, vão acusar ele de quê? De duas coisas. A acusação dele envolvia política e religião. A parte política vai ser, que era mais grave para os romanos. Por quê? Porque a parte política vai dizer que Paulo estava sendo preso por sedição. O que é sedição? Sedição é contenda, ele armar um circo de rebeldia em volta da cidade contra o governo de Roma. Ou seja, eles falam que ele estava seduzindo as pessoas. Ou seja, a sedição aqui vai dizer que... por que eles usaram essa sedição? Por quê? Porque se fosse só por motivos religiosos, os romanos iriam libertá-lo, não iam matá-lo. E qual era o motivo religioso? Eles estavam falando que Paulo estava profanando o templo. Por que profanando o templo? Porque Paulo, eles vão dizer que Paulo levou gregos para que pudesse adorar a Deus no templo. E no templo só poderia entrar judeus, não poderiam entrar gregos. Então eles acusaram Pedro na parte política de sedição, de arrumar confusão contra o império, pregando as doutrinas de uma seita, de um suposto chamado Nazareno. E não só disso, mas também ele tinha profanado o templo. Então, eles estão querendo dizer que Paulo é digno de morte, porque além de cometer o crime de sedição contra o governo de Roma, ele também tinha cometido o crime de profanação do templo, que era um crime religioso contra a lei dos judeus. Então, para Paulo não tinha escapatória, ele tinha que ser morto. Acusações contra Paulo, vou entrar aqui, eu já falei, mas vou entrar. As queixas contra Paulo eram de natureza política e religiosa, já falei.
O apóstolo era, segundo o conceito dos judeus, uma peste, criador de dissensões entre os próprios judeus de todo o mundo, e o cabeça da seita dos nazarenos. E muitas das vezes as queixas que vêm contra a igreja hoje também tem a ver com crimes políticos e também religiosos. As coisas hoje também não estão muito diferentes do que eram. Também foi acusado de tentar profanar o templo. A queixa anterior de que Paulo introduziu gentios no templo fora modificada por falta de provas, não tinham como provar, não tinha celular naquela época, não tiraram foto. A acusação de ser um tumultuador e sedicioso era a denúncia mais grave. Por quê? Porque através dessa denúncia eles viam motivo para o governo de Roma condenar Paulo. Que se podia apresentar a um tribunal romano, e a esperança de ver Paulo condenado os levou a frisar mais o aspecto político do que religioso. Então eles estavam querendo dizer, olha, esse aí é um rebelde, tá? Que se vocês soltarem ele, ele vai continuar alvoroçando o mundo e vai criar confusões. Então é melhor prendê-lo, matá-lo, sumir com ele daqui e deixar a gente viver a nossa religião em paz, né? Ou seja, não queria falar, mas vou falar. Igrejas onde dão mais importância à sua doutrina do que a uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando se levanta uma pessoa cheia do Espírito Santo para falar a verdade de Deus, ele é posto fora. Porque o que importa é a doutrina da igreja, não aquilo que Deus quer para a igreja. Então, nesse tempo aqui, não era diferente. No tempo de hoje, a gente vê que muitas igrejas, o que eles pregam, o que eles ensinam, não tem nada a ver com a doutrina bíblica, mas assim aquilo que interessa para eles. Infelizmente, hoje é assim. E não está muito diferente daquilo que a gente tem visto hoje aí. A palavra seita é uma boa tradução do vocábulo grego contido no versículo 5. Conquanto esse termo grego significasse originalmente partido. Sem dúvida foi aqui empregado para descrever pessoa de má fama. Ou seja, eles pegam a palavra que significaria partido e falam que é uma seita. Ou seja, quando você for falar de seita, o que você vai ter o entendimento? Por aquela pessoa ali da seita tal. Aí você vai fazer o quê? Você vai se afastar, epa, não vou dar confiança para essa pessoa. Então, quando eles acusam uma pessoa de fazer parte de uma seita, você já tem na mente, olha, cuidado que essa pessoa ela não é de boa fé. Então, era isso que eles estavam tentando implantar. E era isso também que Paulo, quando ele ia pregando, vinham os judaizantes pregando contra. Olha, vocês têm que aceitar a Cristo, tudo bem, mas vocês têm que cumprir a lei. E Paulo prega que o fim da lei é Cristo. Então, entendeu a diferença? Sempre tinha aqueles que se levantavam contra a verdade do Evangelho. A defesa de Paulo. Paulo refutou de maneira categórica a falsa acusação de Tértulo. Tértulo era advogado dos fariseus e dos saduceus, dizendo exatamente o que o trouxera a Jerusalém. E o que fizera desde que chegara, insistindo outra vez de que toda a controvérsia entre seus opositores se concentrava na questão da ressurreição, que não era uma ideia por ele inventada, sendo inclusive esperada pelos demais judeus. Então Paulo ele vai dizer que ele tinha sido acusado de pregar somente pela ressurreição de Cristo. Só que esse conceito de ressurreição, os próprios fariseus também acreditavam nisso, então ele estava sendo acusado indevidamente. Ou seja, aqueles que estavam acusando Paulo, eles tinham uma outra intenção na prisão e na morte de Paulo, mas que Paulo não tinha cometido nenhum delito em relação à doutrina a qual ele estava sendo acusado. E também da parte de perturbação, nós vamos ver aqui, Paulo respondeu a cada uma das três acusações, a saber, a de ser um agitador, de ser chefe de uma seita e de haver tentado profanar o templo. Negou estar perturbando a paz de Jerusalém, pois ali chegara para adorar.
e trazer esmolas e ofertas ao seu povo. Página 122. Em parte, Paulo admitiu segunda acusação que lhe faziam, mas corrigiu-a em pontos muito importantes. Confessou que, de fato, participava desse caminho. Qual é o caminho? Que estavam acusando ele. E que os judeus o chamavam seita. Mas tal caminho era o verdadeiro judaísmo. Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo, ele era um doutor da lei, ele conhecia muito bem o que era o judaísmo. E que quando ele aprende, ele é ministrado pelo Senhor, ele aprende a andar no caminho, ele vai ver que o caminho ao qual ele estava seguindo era realmente o verdadeiro judaísmo. E não aquele judaísmo religioso que eles estavam vivendo. Porque o judaísmo daquele tempo, ele dava mais importância à letra da lei do que as profecias dos profetas. Porque a profecia dos profetas diziam que viria o Messias. E a forma qual ele viria, como é que ele viria. Só que se eles olhassem para as profecias, eles iriam ter que quebrar a lei de Moisés, porque Jesus chegou pregando muitas coisas bem diferentes daquilo que Moisés pregava, que era a lei a qual eles seguiam. O tempo estava se renovando, estava se modificando. Só que eles não queriam que essas coisas se modificassem, porque ia quebrar o sistema. Jesus estava vindo contra aquele sistema religioso, mas eles não queriam. Pô, Jesus, vai embora, agora não. É a mesma coisa, você está num lugar, está no seu ministério, você está prosperando no seu ministério, e você diz para Jesus, Jesus, não volta agora não, deixa eu enriquecer primeiro. Duras essas palavras, mas é que é a verdade. Então Jesus, ele veio para quebrar o sistema. Ele não vem rico, ele veio humilde. A palavra de Deus vai dizer, se não me engano, em Mateus capítulo 12, vai dizer que Jesus não fazia levantar a sua voz na praça, mas ele ia onde as pessoas estavam reunidas para falar. Aí você vai ver um fariseu pregando, ele vai chegar na praça e vai dizer, ó Senhor, eu dizimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí você vai ver o fariseu lá, o pecador lá, o Senhor batendo no peito, o Senhor não tinha nem coragem de levantar a cabeça para o céu, para pedir perdão a Deus. E você vai ver lá o pecador, aí você vai ver Jesus olhando e fala assim, olha, o justificado é aquele pecador. Vai contra o sistema. Então isso a gente tem que aprender com Jesus. Vamos lá. Era verdadeiro, de fato, como seguidor do caminho, mostrava ser um judeu mais fiel que seus acusadores. Ele adorava o Deus de seus antepassados, e por isso o caminho não era uma religião nova, ou seja, o caminho era simplesmente o cumprimento da palavra, da lei de Moisés, era o cumprimento daquilo que eles viviam. Então não era uma lei nova, não era algo novo que ele estava trazendo, era somente a interpretação correta da lei, naquilo que eles viviam. Amém? Texto 3. A lição hoje vai ser bem rápida. Nesse texto, nessas palavras que eu estou lendo, vocês ficam ligados que são tudo ponto de prova, tá, irmãos? Texto 3. Paulo perante Félix e Festo. Félix adiou o julgamento de Paulo, enquanto aguardava a chegada de Cesareia do comandante Cláudio Lísias, que estava em Jerusalém. Certamente foram vários motivos que levaram Félix a essa decisão, visto que Paulo dizia uma coisa e seus acusadores outra. Normalmente o que leva ao julgamento é isso, né? Você diz uma coisa, seus acusadores dizem outra e vão confrontar. Só que para esse confronto precisa de uma testemunha, né? E você vai ver que os tribunais naquele tempo são nada diferentes do que são hoje. Então as coisas, os tempos eles mudam, as épocas elas se transformam, mas a linha a ser seguida você vai ver que é a mesma coisa, não muda.
Você vai ver que no tempo de Noé havia muitos pecados, porque Deus destruiu, eles se perverteram tanto. Por quê? Porque Deus teve até que destruir a terra. Por quê? Porque havia muitos crimes, muita, como é que eu vou dizer? O gênero humano estava deturpado. Então havia muitos homossexuais, muita coisa. Aí você vai olhar para o dia de hoje, você vai ver que não está diferente, é a mesma coisa. Você vai olhar para os zelotes que faziam confusão naquele tempo, que eram os de esquerda, você vai, é a mesma coisa. Então os tempos não mudam. Melhor, os tempos mudam, mas a condição humana, ela se mantém a mesma. Por outro lado, aí aqui eles estavam esperando quem? Cláudio Lísias, porque não poderiam julgar Paulo sem uma testemunha. Quem era Cláudio Lísias? Cláudio Lísias era aquele que prendeu Paulo, que estava defendendo Paulo, porque não via crime no Paulo. Eles estavam tentando acusar Paulo de sedição, de crime contra o império, de causar aquela confusão, mas Cláudio fala assim, não, mas eu não vi isso, não tenho nada que acusar Paulo disso. Por outro lado, Félix, evidentemente, estava já convencido de que Paulo não tinha culpa de crime algum, como falei, que estivesse na alçada do seu tribunal, mas duas razões havendo no momento para se deixar Paulo detido. Primeiro, ele temia os judeus e esperava receber, um cascalho de Paulo. Ele pensou que Paulo pudesse suborná-lo para poder soltá-lo da prisão. É diferente de hoje? Então você já vem desde os tempos antigos, só muda os personagens. E Jesus veio para mudar isso tudo. É por isso que eles não aceitavam a palavra de Deus, porque quando Jesus chega, ele muda, ele transforma. E aquele que tem Jesus na sua vida, ele é transformado. A palavra transforma, muda, renova o homem. Prova que o governador reconhecia sua inocência pelo fato de conceder liberdade, e ainda que em custódia. Paulo certamente permanecia acorrentado, porém livre. Olha só. Com algemas, com cadeias, porém livre. Não seria impedido dos amigos dos apóstolos atenderam-no em suas necessidades. Félix tinha algum conhecimento do caminho. E isso explica muitas vezes pelo fato de sua mulher Drusila ser de origem judia, mas que a verdade é que Félix já vivera na Judéia o suficiente para reconhecer de primeira mão coisa do movimento cristão. Quem é Drusila? Drusila, ela é irmã de Herodes, Agripa e Berenice, que daqui a pouco nós vamos ver aqui, vai visitar também a Festo. Se não me engano, aqui, acho que Festo ou Félix, eu fiz a confusão aqui, mas vamos ver aqui daqui a pouco. E ela tinha conhecimento da lei judaica, sabia que, e tinha conhecimento de Paulo, porque Paulo era uma pessoa importante naquela época. O interesse de Félix por Paulo. A curiosidade de Félix fora despertada por esse prisioneiro de tal forma que pediu uma apresentação particular da sua mensagem. Foram então invertidas as posições. Antes tratava-se de Paulo diante de Félix. Agora tratava-se de Félix diante de Paulo. As palavras do apóstolo sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro recaíam em cheio sobre a casa real. Ou seja, Paulo agora vai começar a pregar para Félix. E qual era a pregação de Paulo? O que Paulo pregava? A primeira coisa que Paulo pregava era a ressurreição dos mortos. Porque Jesus era a primícia da ressurreição, ele pregava sobre a ressurreição. E o que mais Paulo pregava? Ele pregava sobre justiça. Ele pregava o quê? Domínio próprio. Mas o que Paulo pregava?
juízo vindouro. Essa deveria ser a tônica das pregações hoje. Mas não se prega mais sobre juízo vindouro, não prega mais sobre domínio próprio, muitas das vezes, e a justiça de Deus. A justiça aqui vai falar da necessidade do homem ser justificado em Jesus, dele poder tornar-se justo, e não só isso, mas também da justiça de Deus, que vai vir também sobre os ímpios. Então é necessário se pregar sobre o homem justo e sobre o injusto. Porque aquele que recebe uma palavra de justiça, aquele que recebe uma palavra de que tem que controlar os seus ânimos, para ter domínio próprio diante de diversas situações, e aquele que recebe uma palavra sobre o juízo vindouro, que é uma palavra muito dura, aquele que acostuma com essas coisas, dificilmente ele vai se desviar. Porque os que têm que se desviar, o que vem atrás de Jesus, por causa daquilo que ele pode oferecer, quando começa a pregar esse tipo de palavra, eles vão embora rapidinho. E a palavra do reino de Deus, ela é doce, como mel. Só que ela se torna muito amarga quando ela vai de encontro ao meu desejo e o seu desejo. Quando ela vai de encontro àquilo que eu quero fazer isso, mas a palavra de Deus não me permite que eu faça. Então eu tenho que fazer o quê? Renunciar a certas coisas. Então quando essa palavra vai de contra essa renúncia, nem todos são aptos para receber essa palavra. Lembra quando Jesus pregou diante dos discípulos e começou a falar para os judeus que estavam ali, que o corpo dele era carne, e que o sangue dele era bebida, o meu corpo dele é comida e o meu sangue é bebida. Quando ele começou a pregar isso, o que aconteceu? O pessoal, esse cara é louco, ele rapou fora. Jesus estava falando de coisas espirituais, não sei o que, eles não estavam querendo coisas espirituais, eles estavam querendo alimento, pão, que Jesus multiplicava, e bebida. Quando Jesus falou que agora o que vocês vão comer vai ser o meu corpo e beber o meu sangue, ele falou, o quê? Você está doido? Foram todo mundo embora. Jesus virou para os discípulos e falou assim, e vocês também não vão não? Aí o que os discípulos falaram com ele? Senhor, por onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eles entenderam pelo Espírito de Deus que Jesus estava falando de coisas espirituais, mas aqueles que estavam falando, querendo ouvir coisas carnais, eles foram embora. É por isso que eu falo que muitas igrejas que pregam pregação para exaltar a carne daquele que está assentado ouvindo, no dia do juízo, esses que gostam de ouvir sobre aqueles que passam a mão na cabeça e não falam da verdade, são aqueles que vão ficar por aí. Porque não querem renúncia, não querem o que é realmente o verdadeiro evangelho. Tem muito cristianismo por aí que é contra o evangelho. Tem muito cristão aí que não gosta do evangelho. Porque o cristianismo, ele se tornou uma religião. E o evangelho, uma verdade. Então nós devemos viver na verdade do evangelho. Porque o cristianismo, com o passar do tempo, ele foi modificado. Muitos que se dizem cristãos, não são. Vamos lá. Paulo perante Festo. Festo chega à província da Judéia em certo dia do ano de 59 depois de Cristo. Depois que subiu a Cesareia, sede do governo de Jerusalém, a fim de encontrar-se com o sumo sacerdote ao Sinédrio. Estes não perderam tempo em referir o caso de Paulo, na esperança de que Festo, em sua inexperiência, permitisse que eles levassem efeito que tensionavam em relação ao apóstolo. Festo não lhes atendeu a pedido de enviar Paulo de volta de Jerusalém, mas convidou-os a descerem a Cesareia, porque Festo, na realidade, já tinha sido orientado por Félix, né? E aí apresentarem sua queixa contra ele. Assim fizeram depois de 8 ou 10 dias. Formularam acusações que não puderam provar, as quais Paulo
revidou com firmeza. Até porque Cesaré estava de Jerusalém uns 100 quilômetros. Para você ir a pé ou de cavalo durante 100 quilômetros, é complicado. Você ir daqui a Rio das Ostras. De bicicleta, para quem é atleta até vai, mas naquele tempo não tinha bicicleta, tinha que ir a pé ou de cavalo, né? Então leva mais um tempinho, então não é assim. Página 124. Então Festo, perplexo e desejando agradar os judeus, olha só, agradar quem? Judeus. No início de sua gestão, perguntou se Paulo queria subir a Jerusalém e ir para lá, perante ele ser julgado. Temendo a fraqueza de Festo, viesse a expô-lo novamente ao perigo de cair nas garras de seus rancorosos inimigos. Paulo também não era bobo, e também instruído pelo Espírito Santo. O apóstolo, uma decisão de longo alcance, prevaleceu-se do privilégio de ser cidadão romano, porque isso cabia quem era cidadão romano a passar por um julgamento de Roma. E ele apela que o tribunal dele fosse levado para César. Ou seja, eu quero ser julgado por César, então me leva para Roma. Então ele apela, ele tinha como cidadão romano esse direito. Aqui vamos ver aqui a fraqueza de Festo. Podemos admitir que Festo procurava tratar honestamente a todos, como romano. Ele estava em desvantagem, desorientado pelos estranhos interesses da lei dos judeus, porque não conhecia. Estava também certo de que Paulo nada devia que merecesse punição ou morte, mas insistia em dar ouvidos à atenção dos chefes judeus. Ou seja, ele estava querendo fazer uma média com os judeus, apesar de que ele ia ser governante. Então ele não queria oposição, ele não queria ter indisposição com os judeus, que eram um povo muito numeroso, mas ele queria agradar. Mas também, por outro lado, Paulo era cidadão romano, então ele também não poderia ir contra Roma, porque a lei protegia o cidadão romano naquela época. Então ele tinha que agradar os judeus, mas também da mesma forma não desagradar também a cidadania romana de Paulo. Muito provavelmente ele pretendia acalmar os judeus, levando Paulo a ser julgado em Jerusalém, e talvez atendendo ao desejo dos líderes dos judeus. Ao mesmo tempo desejava proteger o apóstolo, em vez que ficava em suas mãos a presidência de seu julgamento em Jerusalém. Texto 4. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Quem é Agripa aqui? É o Herodes. Esse Agripa era filho de Herodes, ele tinha um título de Herodes também, porque Herodes era um título, tá? Agripa que era o rei dos judeus, mas que com obediência a Roma. Paulo não foi enviado a Roma imediatamente, ao apelar para César. Ficou ainda sob a responsabilidade do governador Festo, que viu-se diante de um problema. Como redigir um documento por meio do qual Paulo fosse apresentado à corte imperial de Roma? Como é que ele vai dirigir um documento a Roma, se Paulo não tinha nada que provasse ele de um crime contra Roma? Então ele ficou numa sinuca de bico aqui. Eles acusavam Paulo de sedição, mas quem acusava eram os próprios inimigos de Paulo. Não tinha quem como vamos dizer, o acusasse de forma com provas. Poderiam provar. Não tardou-se a apresentar à festa uma saída para tal dificuldade. Sua província limita-se com o pequeno reino de Herodes Agripa II, segundo no caso, filho de Herodes, de Atos 12, capítulo 1, cuja capital era Cesareia de Filipe, famosa nos evangelhos. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. O rei Agripa e Berenice eram irmãos, da mesma forma irmão de quem? De Drusila, que nós falamos aqui atrás, né? Esposa de Félix.
rei Herodes Agripa II. Agripa era conhecido como versado em todas as questões de religião dos judeus. Ou seja, o rei Agripa, ele conhecia muito de perto a lei. Ele tinha muito conhecimento das questões religiosas dos judeus. Em outra coisa, cabia-lhe por direito nomear o sumo sacerdote dos judeus. Ou seja, quem nomeava o sumo sacerdote era o rei Agripa. Ficava sob sua guarda as vestes cerimoniais usadas pelos sacerdotes no grande dia da expiação, que era uma vez por ano, que acontecia uma vez por ano, daí ter sido chamado algumas vezes, não muito apropriadamente, de o cabeça secular da igreja judaica. Então, quem era o cabeça da lei, da religião judaica? Provavelmente deveria ser quem? O sumo sacerdote. Só que quem é que colocava, que dava posse ao sumo sacerdote? Era Herodes. Não era um outro sumo sacerdote antigo, ou nenhum profeta. Era o rei. Então, aquele que queria ser sumo sacerdote tratava o rei como? A pão de ló, né? E o rei também ele tinha algumas preferências naquilo que ele desejava em relação à religião. Ele dominava também a religião, ou seja, a política aqui já dominava também, de certa forma, a religião naquele tempo. No finalzinho aqui, a dificuldade de Festo girava em torno de um certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Ou seja, ele não entendia sobre ressurreição, esse Festo, que era romano. Ele tinha certa dificuldade de entender isso, porque Paulo afirmava que um certo morto, Jesus, estava vivo, só que nessa época Jesus não estava na terra. Mas ele está vivo, cadê ele? Como provar? De forma espiritual, eles não entendiam que Jesus ele está vivo como está hoje. No nosso coração, na nossa mente, está à direita do Pai. Né? O apóstolo deixava bastante claro o alvo das suas atividades, apesar de falta de compreensão do procurador. Agripa ficou interessado e manifestou desejo de ver esse homem. Foi assim que no dia seguinte, Festo, Agripa e Berenice apresentaram-se em grande pompa e luxo com a comitiva do procurador e as principais personagens de Cesareia. Paulo foi trazido à presença de todos e Festo apresentou a Agripa, que deu-lhe então permissão para expor o que ocorria. E Paulo agora ele vai discursar para o rei Agripa. E agora Paulo vai poder discursar com propriedade, porque ele sabia, conhecia Agripa, sabia que ele tinha conhecimento da lei judaica. Evidentemente, tratava-se de um auditório, constituído de elementos em destaque na vida política, social, militar, gente culta, rica e influente, que estava assistindo ali o discurso de Paulo. Como já vimos, aquela reunião não tinha por finalidade o julgamento de Paulo, uma vez que ele já havia apelado a César. Todavia, daquele encontro resultaria a determinação dos termos que justificaria acusações de Paulo, contra Paulo. Paulo, então, achou por bem valer-se da oportunidade de dar testemunho àquele grupo de pessoas importantes. E falou da manifestação do poder de Deus da sua vida. Foi uma verdadeira profissão de fé e declaração de que ouvira aceitara a voz de Deus, cumprindo as ordens desde Damasco. Ou seja, Paulo vai testemunhar da sua conversão. Paulo tinha motivos para alegrar-se da oportunidade que pela era dada para explicar pessoalmente seu caso, também para proclamar o Evangelho de Cristo perante os mais altos líderes judeus. E isso era um fato de grande importância, pois Agripa conhecia os costumes. O segundo parágrafo foi da página 126, é um ponto importante para você. Paulo que vai estar falando da sua defesa, né? O seu judaísmo verdadeiro, afirmou Paulo, podia ser verificado por todos quantos desejassem saber. Pessoa alguma podia negar que ele vivera conforme a mais rigorosa seita ou partido da religião deles. Como um perfeito fariseu, a esperança que alimentavam naquele momento não era nenhuma inovação ou criação.
sua, mas a verdadeira esperança de Israel. Com certa dose de ironia, ele se referiu a um fato quase incrível. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Ou seja, Paulo vai falar, olha, vocês estão me julgando por tudo aquilo que Deus vem prometendo durante séculos para o nosso povo. Vocês estão me condenando por eu estar falando algo que aconteceu, que Deus ele veio para aqueles que eram dele, e pregou e ressuscitou a esperança de vida eterna. Eu estou pregando pela esperança de vida eterna que vocês estão negando, a qual vocês estão me acusando. Ou seja, Paulo estava falando para eles, em sua defesa, que eles estavam realmente contradizendo a própria lei, a própria palavra de Moisés. Estavam acusando ele por causa disso. Paulo vai falando isso em sua defesa. E Paulo começa a pregar, agora texto 5. Paulo é interrompido por Festo, agora no texto 5, porque eles não entendiam do que Paulo estava falando. Para eles era absurdo aquilo que Paulo estava falando. Paulo já falava com inflamado entusiasmo. E para Festo, um oficial romano, pagão, ignorante das Escrituras, um discurso público com descrições de visões, revelações e ressurreição era demais. É a mesma coisa que você vai chegar numa igreja tradicional que não crê no carisma do Espírito e vai começar a pregar sobre dons do Espírito Santo, sobre batismo no Espírito Santo. Apesar deles conhecerem, eles não vão aceitar. Mas nesse caso aqui, Festo, ele não entendia o que era isso. E Paulo começa a falar, e Festo vai e interrompe. Paulo, você está louco? O que é isso que você está falando? Tem visitas importantes aqui. Pessoas que vieram te ver, tem visitas importantes. O rei está aqui, você está falando de coisas loucas, você está louco, você está delirando. Mas Paulo estava falando aquilo porque sabia que Agripa sabia muito bem do que ele estava falando. E o próprio Festo era ignorante a respeito daquilo que Agripa sabia ou conhecia. Porque as coisas que são espirituais, elas não se discernem na carne. Aqui é um bom exemplo disso. Mas Herodes sabia muito bem, por ter conhecimento das leis judaicas, da palavra, da lei, ele tinha um conhecimento muito bom. Ele sabia do que Paulo estava falando. Agripa, profundo conhecedor do judaísmo, estaria por certo impressionado com as palavras de Paulo. Porque tudo isso é do conhecimento do rei. Ó, Paulo falando. Paulo vai se defender também aqui, ó. A quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. A própria festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, não foi escondido, foi no meio de todos, e todos puderam ver o que aconteceu. E através daquilo que a igreja foi se multiplicando, foi crescendo, e eles sabiam de tudo isso. Ou seja, não era nada escondido, estava às claras. O evento do testemunho de Paulo. Paulo não tinha certeza de contar com a compreensão de Festo. Mas quanto a Agripa era diferente, pois concluiu que seu argumento, indagando, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Olha a pergunta que ele faz para o rei. Ele coloca o rei na parede. Acreditas tu, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo sabia que ele acreditava, porque os reis naquele tempo, quando iam fazer alguma coisa, iam buscar conselho a quem? Os profetas. A história já dizia isso. Bem sei que acreditas. Paulo afirma, não espera nem a resposta. Bem sei que acreditas. A Agripa respondeu, Paulo, por pouco você me persuade a me fazer cristão. Ele está querendo dizer o quê? Paulo, você está querendo me complicar? Você está querendo me complicar? Você está querendo dizer que você está insinuando o quê, Paulo? Eu vim aqui para te ouvir, eu vim aqui para te ouvir, para tentar, de repente, te ajudar na sua defesa, mas você está querendo me acusar de alguma coisa também aqui? Olha que situação que Paulo coloca. Festa, porque Agripa era convidado de festa. Efetivamente, Paulo continuou, com sinceridade, dizendo cortesia.
Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, olha a ousadia do Espírito Santo. Paulo estava preso, mas não tinha medo de nada. Olha só como é que ele pregava. Que não só você se converta, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias, assim, porque estavam algemados. Ou seja, todos que estavam ali deveriam se converter. As palavras ditas por Festo revelam que era um homem de coração duro e espírito fechado para as coisas de Deus. Por quê? Porque aquele que é terreno, ele só pensa nas coisas da terra. Ele não tem olhos para acreditar no sobrenatural. Tem muitas igrejas aí que só pregam coisas da terra. Coisas do Espírito não pregam mais. Pode reparar nas pregações que você vê por aí. Então, num tempo agora nós estamos vivendo hoje, é essencial que se pregue coisas eternas, não coisas terrenas. É essencial que nós venhamos a ouvir palavras de que nos vai dar uma esperança de eternidade, não uma esperança terrena. Que vai melhorar, que vai ficar bom. Irmão, se algo acontecer comigo ou com você, nós temos que ter a esperança de que, passou dessa vida, vamos estar com Cristo. E para estarmos com Cristo, nós devemos ter a nossa vida alinhada com Ele, com o Espírito dEle. É isso que tem que ser pregado. É isso que tem que ser orientado. Mas muitos estão interferindo, ou seja, estão pregando coisas terrenas. Eu vi hoje um vídeo de uma igreja de não sei se é do Rio de Janeiro, de onde que é lá, que eles se vestiram todo de roupa de saco, estavam indo para o monte orar, só para aquele, ele pegou um caderno que ele encapou com papel dourado, e falou assim: você que está com o seu nome aqui no livro de ouro, nós vamos orar e o corona não vai te pegar, porque você ofertou, você deu isso, deu aquilo, seu nome está aqui, nós vamos subir o monte agora, estamos aqui de roupa de saco, estamos de jejum, nós vamos orar lá. É isso que essas igrejas estão ensinando, mas não te prepara a igreja, os servos, para poder ter uma vida eterna, uma esperança de eternidade. E é isso que Paulo pregava, é isso que os apóstolos pregavam, é por isso que eles eram presos, maltratados, era por isso. Porque quando a verdade do evangelho chega, ela bate contra o sistema. As palavras ditas por Festo revelam que era um homem de coração duro e espírito fechado. Reconhece que a cultura de Paulo, para depois dizer que o que pregava não passava de loucura. Esta é sem dúvida a maneira de agir de muitos que se acham investidos de poder secular e que se dizem cultos. Julgam sempre superiores às questões que envolvem a alma e a vida eterna. Nós devemos aprender a viver mais com uma certa racionalidade as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas acontecem e muitas das vezes a resposta está na nossa cara e a gente não percebe. A saída está diante da gente e a gente não vê. A palavra vem de encontro a gente não entende. Porque nós estamos focados em outras coisas. É importante que nós venhamos a focar na nossa oração, pedir que Deus se revele. Mas Deus não vai se revelar para mim e para você de qualquer forma e nem de qualquer maneira. Precisa de consagração, de dedicação. A consagração que eu falo aqui não é seja jejuar 24 horas por dia, não. É você se dedicar. E Deus vê dentro do seu coração que você é uma pessoa que realmente quer fazer alguma coisa para Ele. Pois bem, então que eu encerro essa parte. Vamos para a lição de número 10. Agora vamos ver Paulo indo para Roma.
começo da viagem. Ao descrever a viagem de Paulo, Lucas procura sempre destacar a profunda confiança que ele tinha no seu Senhor, até mesmo nos momentos mais difíceis. Paulo deu perfeita demonstração de fé e segurança em Deus durante todo o tempo da viagem a caminho de Roma. Conforme nós vamos ver aqui, muitas coisas aconteceram, né, nessa viagem. E detalhe, você que tem Bíblia de estudo e você for reparar a distância que dava ali de Cesareia até Roma, é uma distância bem grande. Só que hoje se faz com poucos dias, né? Mas naquele tempo eles não podiam fazer uma viagem em linha reta, eles tinham que ir pela costa. Ou seja, eles iam navegando perto da praia. Porque a embarcação naquele tempo também como não tinha motor, era movida pelo vento. Então, muitas das vezes, eles ficavam parados em alto mar sem vento nenhum. Então, uma viagem naquele tempo levava muito tempo, né? E nesse caso aqui, quando você vai olhar na sua Bíblia lá a viagem de Paulo para Roma, você vai ver, pena que aqui não tem um mapa, esses livros antigamente tinham um mapa. Mas não tem mapa da viagem de Paulo a Roma, acho que era para ter. Mas, fazer o quê? Quando você vai olhar, você vai ver que eles iam seguindo assim, poderiam muito bem seguir em linha reta, mas eles foram cortando, fazendo aquela volta todinha, até passar pela Turquia e vai embora. Depois corta para uma ilha, depois corta para outra e vão fazendo assim. Levava muito tempo. E essa viagem aqui, quando eles foram fazer essa viagem, estava próximo do inverno. O inverno leva quanto tempo? Quanto tempo é o inverno? 3 meses, né? Então, quando eles chegaram numa ilha, certa ilha, eles ficaram 3 meses ali esperando o inverno passar, para depois seguir viagem. Olha quanto tempo que levava essa viagem. E Paulo preso, né? O nariz está coçando. Paulo enfatiza a sua companhia, Lucas enfatiza a companhia a Paulo, assim como Aristarco, de Tessalônica, mencionado como companheiro de Lucas e de Paulo. Paulo refere-se a ele assim em Colossenses: Aristarco está preso comigo. Quando Lucas, a Bíblia não menciona a razão da sua companhia a Paulo. Seria na qualidade de médico. É possível. Porém, podemos crer que o Espírito impulsionou Lucas a acompanhá-lo, dando seu apoio na viagem. E certamente para que registrasse os acontecimentos através daquela longa e penosa viagem. Nós temos que lembrar aqui que Paulo está sendo levado preso. Aristarco, que era um companheiro de Paulo, que pregava junto com Paulo, ele estava preso junto com Paulo, sendo levado também para Roma. Mas e Lucas? Lucas não estava preso. Então não sei de que forma que se deu aqui, porque quando Paulo foi levado para Roma, ele pegou 2 navios diferentes. Melhor, 3 navios diferentes. E o governo de Roma não tinha um navio apropriado para levar o prisioneiro, eles pegavam carona em vários navios. Lucas, numa dessas, foi com ele. Lucas estava sempre com ele. Ou seja, já no propósito de Deus, para ele poder escrever essa história, para ele poder dar testemunho daquilo que estava acontecendo. Paulo foi entregue aos cuidados do centurião Júlio, de quem obteve um tratamento muito especial. Acredita-se que Júlio tinha ouvido o discurso de Paulo diante de Agripa, quando o apóstolo foi mais uma vez declarado inocente. Vamos lembrar que Júlio, ele era um comandante do exército romano, mas de Cesareia. E vamos lembrar também que Paulo ficou preso só em Cesareia durante 2 anos. Ele não chegou preso e logo já foram levando ele para ser julgado. Não, só ali ele ficou 2 anos preso.
Você sabe, tem ideia de que quer ficar 2 anos preso? Não estão reclamando de ficar 40 dias dentro de casa. Você sabe o que quer ficar 2 anos preso? E ele foi. E Júlio era aquele homem que estava com Paulo, levando Paulo para Roma. Imagina quantas mensagens de Paulo Júlio não ouviu. Imagina, ele já conhecia Paulo. Provavelmente ele ouviu aquele discurso que Paulo fez aqui para Agripa. Então, de certa forma, Júlio já tinha um conhecimento de que Paulo era um prisioneiro, não era um prisioneiro comum. Paulo era um prisioneiro diferenciado. Ele estava tranquilo em relação a levar Paulo. Tanto que ele tinha uma certa confiança em Paulo. Porque ele ouvia muitas vezes que Paulo falava. Paulo chega a Sidom. No dia seguinte, a saída de Cesareia, o navio que levava Paulo chegou à cidade de Sidom, onde ele teve permissão para ver alguns amigos e receber algumas das assistências. Sidom era uma famosa cidade dos cananeus, sobre a qual a Bíblia faz frequentes referências, desde o dia do Novo Testamento. A cidade tem passado por várias mudanças, hoje chama-se Saída, no Líbano, e abriga uma grande população. Partindo de Sidom, os missionários navegaram ao longo da costa de Chipre, atravessando o mar da Cilícia e Panfilha, chegando a Mirra. Na Lícia, foi aí que o centurião, achando um navio alexandrino, de partida para a Itália, fez embarcar todos os presos. Alexandria ficava onde? Alexandria ficava no norte da África. Então, o norte da África, naquele tempo, fazia parte do Império Romano, dominada pelo Império Romano. Então, saíam navios de carga, nesse caso aqui, muito trigo, que eram levados para a Europa. E como esses navios não tinham motor, eles eram funcionados por velas, eles saíam do Egito. Se você for olhar no mapa, logo à frente você tem uma ilha. Logo à frente eu falo assim, né? Porque em termos náuticos é bem longe. Eles ficavam aqui naquela ilha, depois daquela ilha iam para outra ilha, depois de outra ilha iam até Roma. E ali naquela ilha, o centurião, com os prisioneiros, ele pega uma carona nesse navio alexandrino. Lucas narra a partir daí momentos difíceis na viagem. E diz: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, que era uma ilha, né? Na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pelo qual estava a cidade Lazéia. Ou seja, a dificuldade foi grande, porque não tinha vento. E como aqueles navios movidos por velas, o vento estava contrário. Então você imagina o desespero dessas pessoas dentro de navios. E não tinha vento, o navio parado no meio do mar. E assim é que era. Um lugar chamado Bons Portos. Na primeira etapa de sua viagem a Roma, após várias dificuldades, Paulo chega a Bons Portos, lugar de um breve descanso. Por mais consolador saber que Deus sempre tem bons portos no grande e no tumultuado mar desta vida, onde seus filhos podem ancorar seu barco enquanto refazem as suas forças para prosseguir. Viagem até ancorarem no calmo porto de Sião. Então agora nós vamos ver no texto 2 os perigos da viagem. Que vai nos dizer assim, texto 2, página 135. Antes de sair de Bons Portos, como era o final da estação para navegar-se ali, com necessária segurança, admite-se que houve uma reunião do comando de bordo, de cuja reunião Paulo, na qualidade de navegante experiente, possivelmente tenha participado. Ou seja, eles iam sair de Bons Portos, iam pegar uma grande distância de mar. Só que como estava no final de uma estação para outra estação, o que aconteceria? Eles já sabiam que nesse interim, na chegada do inverno, o mar ele ficava muito agitado. Era uma época de ventos fortes. E foi nessa reunião que Paulo, por revelação especial de Deus, disse ao comandante a bordo e à tripulação do navio. E Paulo, em visão, ele vai falar assim: senhores,
vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Agora me diz uma coisa, você está levando um prisioneiro, e um prisioneiro chega e fala assim, olha, essa viagem vai ser trabalhosa, vai perder a carga, vai perder muita coisa, vamos ter muito prejuízo, e não só de mercadoria, mas vidas também vão perecer. Você vai dar ouvido a um prisioneiro? Eles não deram, prosseguiram a viagem. Uma viagem tormentosa. A princípio parece que a viagem seria feita sem problemas. Todavia não demorou muito, levantou-se um tufão do lado da ilha, batendo com ímpeto contra o navio. Segundo Lucas, esse nuvão tinha o nome de Euroaquilão. Então quando você vê um furacão hoje com um nome de Katrina ou de qualquer que seja, isso já vem lá de trás, os furacões já tinham um nome. Então as coisas vão se repetindo, como eu sempre disse. Ele se chamava Euroaquilão. Cedo o navio mostrou-se insuficiente para suportar a violenta tempestade e a tripulação também incapaz de conduzir ao rumo certo, deixando-o então à mercê da tormenta. Ou seja, o navio tinha um leme e tinha as velas, mas não tinha mais nada que impulsionasse o navio. Então eles estavam contando com aquilo ali. Então não tinha o que se fazer. O que eles tinham que fazer era baixar as velas e esperar o que iria acontecer. Poderia até entrar aqui com uma ilustração dizendo que quando a coisa... Pode ser um golinho para mim. Quando a coisa aperta muito... Tá. Tá bom. Para vocês que não estão aqui, ó, tem cafezinho, tá? Ou seja... Já perdi até por causa do café o rumo aqui. Então não foi só o navio que ficou sem rumo, não. Eu também agora fiquei sem rumo aqui também. Então vamos lá. Então, quando eu estava falando aqui, né? Quando a coisa aperta para nosso lado, o que a gente faz? Nós, como os homens carnais que somos, muitas das vezes a gente entra em desespero. Mas muitas das vezes é na hora da tormenta que a gente tem que abaixar nossas velas, orar muito, deixar o vento passar. Agora está vindo só o corona aqui na minha cabeça. Esse corona não sai da cabeça da gente, né? Então quando vem uma tempestade, tipo assim, com o nome de corona, a gente tem que abaixar nossas velas. Você tem que ficar dentro de casa? Fica dentro de casa. Mas não perca a fé por ficar dentro de casa. Tem muita gente que perde a fé, perde a paciência, perde tudo e chuta o balde. Não pode. Tem que baixar as velas e esperar com paciência no Senhor. E deixar o vento passar. Até que a gente possa levantar as velas, porque senão vai acontecer como aconteceu aqui. Eles vão ter problemas e vão perder a embarcação. E foi aqui que acontece o naufrágio. Então, nos momentos críticos da história, documenta Lucas, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Tal era o desespero reinante que os viajantes já não se alimentavam mais. E você vai ver aqui, que se você for olhar a Bíblia, eu acho que aqui também se vai dizer, que eles ficaram 14 dias sem comer. Eles ficaram 14 dias sem se alimentar. Esse quadro cinza vai dizer, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Paulo vai falar com eles. Se vocês tivessem me ouvido o que Deus estava falando, nós não estaríamos passando por essa situação. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente um navio.
Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Então, num período, irmão, de turbulência dessa, que nós devemos ter bom ânimo. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegaram contigo. O anjo falou com Paulo: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo que por mim foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Ou seja, então o próprio anjo orientou Paulo ali. E Paulo fala com aqueles homens: olha, fiquem tranquilos, vamos perder o navio. As nossas vidas não vão perecer. Imagina o desespero do dono do navio, ouvindo a palavra dessa. E foi o que aconteceu. A convicção de Paulo, muito acertadamente, diz o profeta Amós: o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Davi, por sua vez, diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Senhores, na verdade, é preciso terem atendido e não partir de Creta. Notamos aqui a sua convicção daquilo que ele falava, ele tinha certeza daquilo que ele falava. Eu quero crer que Paulo, ele sabia de cada situação que ele ia entrar, que ele ia passar, Deus avisava ele. Mas você vê que ele não voltava para trás, ele podia acontecer o que acontecesse, ele sabia que o navio ia naufragar, mas ele entrou dentro daquele navio mesmo assim. Eles ficaram 14 dias sem comer dentro daquele navio. Isso nos diz o quê? Que a tormenta não foi só um dia. Não viu o furacão e balançou o barco? Não, foram pelo menos 14 dias de tormenta, sem sol, sem nuvens, sem estrela, dia e noite, aquele furacão, aquele ventaval ali. O naufrágio, texto 3. Na 14ª noite de viagem, os marinheiros perceberam que o navio se aproximava da terra. As âncoras foram baixadas para evitar que a embarcação batesse nos rochedos. Então, no 14º dia, eles baixaram âncoras para que a embarcação não batesse nos rochedos. Então, já era o 14º dia de tempestade. Enquanto isso, os marujos estavam pretendendo fugir num pequeno bote. Olha só, os próprios marujos queriam abandonar o barco. Saíram clandestinamente, deixando os passageiros à mercê do acaso. Ou seja, quando eles veem que o negócio vai ficar estreito, eles estão pulando fora do barco e não querem saber de quem está com eles no barco. Dá para entender? O negócio está ficando feio. Sabendo uma coisa, eu vou pular fora. Deixa que ele para lá que se vire. Eu vou pular fora. Só que a promessa de Deus é que, mesmo aquele que estava dentro do barco, não ia perecer, porque Deus ia guardar cada um deles. Ou seja, eram 226 pessoas dentro desse barco. Presta atenção. E por causa de um homem de Deus, Deus não permitiu que nenhuma vida perecesse. Por quê? Porque o anjo falou com Paulo: Paulo, por tua causa, Deus te deu esses homens a você. E nenhum deles sequer vai perecer. 226 homens dentro desse barco. Não sei se fala aqui no texto, mas eu sei que na Bíblia fala. Tendo Paulo percebido isso, cientificou, levou ao conhecimento de Júlio a criminosa manobra dos marinheiros. O comandante sabia, é claro, que somente uma rigorosa disciplina e os esforços conjugados a todos é que poderiam salvar a todos os viajantes. Abnegação em meio ao sofrimento. Eu acho que aqui é um ponto importante para você também. Você tomar um gole de café. Ao raiar um novo dia, Paulo, reunido todas as forças e passando entre os companheiros de sofrimento, procura encorajá-los e aconselhá-los a se alimentarem.
Havia 14 dias que estavam em jejum. Então, unido o conselho ao exemplo de Paulo, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo, começou a comer. Olha que ensinamento bonito de Jesus. Quando você pega o seu pão na sua casa, você dá graças a Deus. Graças te dou, Senhor. E todos foram movidos a segui-lo. Puseram-se também a comer. Sem dúvida, em tais circunstâncias, Paulo era o homem a bordo de maior importância. Após ter se alimentado, aliviaram mais uma vez a carga do navio, arremessando ao mar o restante do trigo. Ou seja, todo aquele peso que estava impedindo o navio de prosseguir viagem, eles foram jogando fora. Perderam toda a mercadoria. Um outro exemplo do cuidado de Deus. Segundo a lei romana, os soldados de cujos cuidados os presos escapavam eram mortos. Por isso, cheios de temor, alarmados na iminência de uma fuga, eles pretenderam exterminar todos os presos. No entanto, o centurião Júlio, que tratava Paulo com certa consideração, não concordou com a ideia dos soldados. Assim, ninguém foi morto por causa de Paulo. Os soldados foram impedidos de executarem seu intento. Vocês lembram que quando Jesus foi crucificado, ele foi colocado naquele túmulo? E que ele ressuscitou e o túmulo foi aberto, ele desapareceu. E aquela guarda que estava ali, eles sofreram uma punição. Porque deixaram Jesus escapar ou deixaram roubar o corpo de Jesus. Naquele tempo era lei que o soldado que tomasse conta de um preso e o deixasse escapar, ele era morto. E da mesma forma aqui, eles estavam desesperados, porque o navio estava indo a pique, os presos poderiam escapar, e qual era a iniciativa dele? Não, vamos matar todo mundo. Mas por causa da palavra de Paulo, esse homem Júlio, que já tinha uma consideração com Paulo, ele falou que não vamos matar, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então o centurião ordenou que todos os que soubessem nadar se lançassem primeiro no mar. Depois os outros, agarrados em tábuas, ou outros destroços do navio, poderiam também chegar à terra firme. Que momentos indescritíveis aqueles. Centenas de náufragos semi-mortos de fome e de cansaço em luta contra a morte. Dentre eles, Paulo, o heróico judaico de Cristo, emergido das ondas do mar Mediterrâneo, chegando à praia vitorioso, pois a promessa do Senhor, que ninguém morreria, estava a se cumprir. Quero lembrar que esses homens estavam 14 dias sem comer. E tinham que enfrentar o naufrágio e nadar num mar bravio até uma ilha. Você imagina a força desses homens. Aqui não vou ler essa parte aqui, que vai falar do contraste de Jonas, aqui da viagem de Jonas e da viagem de Paulo, né, porque Jonas fugiu da responsabilidade, mas que Paulo estava, se que Deus sabe, estava cumprindo ali o propósito de Deus. Texto 4, Paulo na ilha de Malta. Ou seja, você vai reparando que essa viagem teve várias paradas. No texto 2 desta lição, citamos uma palavra de revelação de Deus através de Paulo. Quando confrontando aqueles que estavam no navio, ele disse: é necessário que vamos dar em uma ilha. Esta palavra de revelação estava relacionada à ilha de Malta, escreve Lucas. Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava-se Malta. Então, quando eles chegaram nessa ilha, eles tiveram um tratamento cordial. Foram tratados de maneira carinhosa. Os náufragos foram recebidos e hospedados pelos habitantes da ilha de Malta. E todos aqueles que não tinham uma fala grega, eles eram chamados de bárbaros. Os naturais da ilha eram chamados de bárbaros, na língua grega. Esse termo em nada demonstrava desrespeito aos habitantes da ilha, já que para os gregos, bárbaros eram todos aqueles que não falavam a língua grega.
Da mesma forma que os judeus chamavam quem não era de cachorro. Lembra quando Jesus virou para aquela mulher e falou com ela, né, isso foi o que a mulher falou. Mas o que Jesus falou para ela? Não é certo que eu deixe de dar o pão para os filhos e dei para os cachorros. Por quê? Porque aquela mulher é estrangeira. Então o judeu tinha mania de chamar todo aquele que não era judeu de cachorro. Mas ela falou, Senhor, até os cachorros comem a migalha dos seus senhores. Então ela impressionou Jesus ali. E eles foram tratados de uma maneira muito agradável pelo povo de Malta. Paulo miraculosamente salvo. Enquanto Paulo lançava um feixe de varas no fogo, por que estava tendo fogo? Por que eles estavam fazendo fogo? Primeiro, estava entrando no inverno. E ali no sul da Europa, ali, que Malta já é uma ilha próxima à costa da Itália. Se não me engano, depois tem a outra ilha que eu esqueci o nome agora, Sicília, que faz parte da Itália já. Então Malta fica do lado, coladinho com a ilha de Sicília, com a Sicília. Então ali é muito frio, na entrada do inverno. Então, eles fizeram aquela fogueira para poder se aquecer, também molhado com a roupa do naufrágio, para eles poderem se aquecer. E Paulo lança um feixe de varas no fogo, e uma víbora picou-lhe a mão. Os nativos certamente julgavam tratar-se de um homicida, uma vez que viram as algemas em Paulo. Assim, quando viram a víbora pendurada na mão de Paulo, acharam que era a justiça divina. Não lhe permitia escapar da morte, nessa segunda vez. Enquanto, ao verem a lançar a víbora no fogo, sem que qualquer mal lhe tivesse acontecido, passaram os navios passaram os nativos a uma outra conclusão. Ou seja, esse cara, ele não é um qualquer. Ele não é um homicida, ele não é um suicida, ele é um Deus. Eles conheciam aquela víbora, sabiam que ela era poderosa para matar. E ela morde o braço de Paulo, Paulo sacode o assim dentro do fogo e acabou. E não acontece nada com ele. A abnegação de Paulo aproveitara todas as oportunidades para desempenhar o seu ministério, ainda que as circunstâncias não parecessem favoráveis. A dura experiência de uma viagem tumultuada e trágica, e mais do que isso, sem saúde física e certamente muito abalada, não foram suficientes para levarem Paulo ao desânimo e prostração. Durante 3 meses em que permaneceu em Malta, Paulo procurou atender às necessidades do povo nativo. Então nós estamos falando de algo que Paulo, ele foi preso em Jerusalém, foi levado para Cesareia, em Cesareia ficou 2 anos preso, levou não sei quanto tempo de viagem, até chegar em Malta, não sei quanto tempo que levou essa viagem. Quando ele chegou em Malta, ele ficou mais 3 meses preso, passou por dificuldade, passou por fome, passou por naufrágio, passou por aquilo tudo. E mesmo assim, a abnegação dele, o foco dele era muito grande. Porque dependendo de qualquer pessoa, quando começa a haver muita tribulação, ele abandona, ele desiste. Ele quer saber, assim, não é para mim não, esse negócio de ser crente não é para mim, esse negócio de ser cristão não é para mim não, eu vou abandonar o barco. Esse negócio de ministério não é para mim. Esse negócio de seminário, está demorando muito tempo, não vou continuar com isso não. Tudo na nossa vida, muitas das vezes, ela é assim. A gente procura usar de muleta, desculpas, para não tentar tirar do foco. Mas Paulo aqui ele nos mostra que ele perseverou, porque ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia que ele estava indo para Roma, e ele sabia muito bem que ele iria ser morto em Roma. Agora você imagina quando ele escreve aquela carta para Timóteo, dizendo que ele guardou a fé, né? Até aquele momento. Ele perseverou. Coisa linda. Eu li um livro que fala sobre a vida de Paulo, até grosso, que fala sobre a vida de Paulo, e no final o autor, para ilustrar, ele vai falar
que Paulo, quando foi cometido assim, porque ele foi morto decapitado, então ele botava um toco, o prisioneiro colocava a cabeça no toco, o carrasco pegava aquele machadão, ia no toco e pá! Ele vai ilustrar, falar que Paulo, quando botou a cabeça naquele toco, ele vai falar assim, ilustrando o livro, fala assim, provavelmente deveria ser um dia de grande alegria para Paulo, o céu deveria estar azul, porque o Senhor ia recebê-lo, e Paulo coloca a cabeça no toco, e olha para o alto, e dá aquele sorriso, porque ele sabia que a coroa de justiça já estava reservada para ele. Ele completou a carreira e guardou a fé dele. E muitas das vezes nós, quando vê um perigo de morte, a gente se desespera. Muitas das vezes quando a gente vê um parente nosso morrer, a gente se desespera. Por quê? Porque é até normal, não é, gente? Deus me livre, vou ver morrer da nossa família. Mas se você sabe se aquela pessoa está salva, era para ser um momento de alegria. Porque ela cumpriu a missão dela, guardou a carreira dela, e vai estar com o Senhor para receber a coroa de justiça dela. Então o autor ele ilustra, e Paulo, quando olha, bota a cabeça no cepo, ele olha para cima, para o céu, provavelmente todo machucado, e dá aquele sorriso. Porque ele sabia que ele ia encontrar com o Senhor, a missão dele estava cumprida. Então, né, essa ilustração foi muito bonita, eu gostei muito de ler esse livro. Pois bem, então falei da abnegação de Paulo, agora vamos para o texto 5 e o último texto. Vai ser cedo, né? 8h40. Mas tá bom. Texto 5 e último, Paulo chega a Roma. Após 3 meses de permanência na ilha de Malta e terminando o inverno, embarcando em outro navio alexandrino, que já é outro navio, ó, já é o terceiro navio, que tinha o nome de Dióscuros, Paulo e os demais dirigiram-se definitivamente para Roma. Uma viagem normal. A viagem transcorreu sem novidades até a Itália, porque já era perto, era praticamente colado uma ilha na outra. Aportando suavemente em Siracusa e Régio, chegaram os viajantes a salvo ao porto de Puteoli, perto de Nápoles, na Itália. Os cristãos ali receberam Paulo com sua comitiva, com sinais evidentes de fraternidade, cuidando deles por uma semana inteira. Então, quem foi receber a Paulo ali? Os cristãos. Então, você vê que ali já havia cristãos naquele tempo. E esses cristãos que estavam ali, quem eram? Eram aqueles que na festa de Pentecostes já estavam lá. Tinha gente de todo canto. Então, aquele Pentecostes de Atos capítulo 2 foi algo estratégico do próprio Deus, porque aproveitou aquela festa de judeus de todos os lugares que estavam ali. Depois houve a dispersão, o cristianismo, o evangelho foi levado por toda aquela região. E quando Paulo chega a Roma, os irmãos cristãos que já sabiam que ele estava chegando, foram a ter encontro com ele ali naquele local. Avisados dos irmãos de Roma, eles vieram ao encontro de Paulo e já a caminho da via Ápia, e em 3 vendas, já mais próximo de Roma. Via Ápia era uma avenida principal daquele lugar ali, construída pelos romanos. Então os romanos eles eram muito bons em construir estradas e tudo quanto é tipo de construção, né? Eles eram muito bons nisso aí. Então essa via Ápia era uma via principal que ligava muitas cidades. Embora preso e cansado, Paulo sentia-se aliviado ante a realidade de que não estava sozinho e abandonado. Ao entrar em Roma, os presos foram entregues ao prefeito dos pretorianos. Poucos depois, Paulo recebeu ordem para morar fora do quartel, ainda que sob vigilância contínua de um soldado. Diz no versículo 30 que ele foi morar numa casa alugada para esse fim. Quem pagava o aluguel dessa casa eram os cristãos que ajudavam ele a se manter ali naquela situação. Ali ele recebia as pessoas ali.
E a história vai dizer que aqueles guardas pretorianos que ficavam com Paulo ali, eles foram convertidos por Paulo. Eles receberam a mensagem do Evangelho. Paulo se encontra com os judeus de Roma. 3 dias depois de chegar a Roma, Paulo teve um encontro com os líderes judeus dali. Lembrando-nos que as informações dadas de Jerusalém pelos judeus da Ásia a respeito das atividades missionárias de Paulo não conferiam com a verdade. Assim que ele e os judeus de Roma não tivessem também informações erradas e quis também informá-los a razão da sua prisão. Os líderes judeus lhe disseram que não tinham recebido nenhuma carta da Judéia, nem qualquer má informação da parte dos judeus da Ásia. Sem dúvida estavam interessados em conhecer os ensinos do cristianismo, uma vez que tinham ouvido que se falava contra essa seita por toda parte. Então, quando Paulo chegou lá, não teve-se muito empecilho de pregar, não. O terreno já estava preparado. As explicações de Paulo, esse aqui é um ponto importante, eu acredito para você aí. Os judeus de Roma pensavam que o cristianismo fosse uma seita do judaísmo. Os líderes judeus, então, manifestaram o desejo de conhecer mais a respeito dos ensinos cristãos. Em dia marcado, Paulo lhes explicou as Escrituras do Antigo Testamento, que se referiam ao reino de Deus e ao Messias. Então, como você vai pregar para um judeu? Você vai pregar para um judeu falando do Antigo Testamento que aponta para Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento que apontam para Cristo, você vai pregar para ele falando sobre isso e falando que Cristo é o cumprimento dessas profecias. É assim que Paulo usava para pregar para eles. Paulo usava dessa estratégia para pregar para eles. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelos profetas Isaías, esse quadro aí, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então foi essa uma missão que Deus deu a Paulo, de chegar a Roma, e não só pregar para os judeus, mas também para a maioria gentílica. Paulo fez essa aplicação dessas palavras proféticas, inspirado pelo Espírito Santo, por rejeitarem a sua mensagem. Paulo permaneceu 2 anos em Roma, ensinando aqueles que a ele se chegavam. Concluindo aqui essa lição, e o término do livro de Atos, Lucas inicia o livro de Atos com a questão levantada pelos discípulos a respeito do estabelecimento do reino de Deus. Isto é, eles esperavam que Jesus fosse estabelecer um reino terrestre. Jesus lhes respondeu que não competia a eles saber em tempos ou épocas os acontecimentos, mas que esperassem a descida do Espírito Santo e fossem testemunhas de Jerusalém até os confins da terra, e que eles cabia a tarefa de proclamar o Evangelho. A questão dos discípulos sobre quando Deus haveria de restaurar o reino de Israel foi respondida. Já não se limitava a Israel, mas entendia-se também as pessoas que aceitavam qualquer que fosse a nação ou classe social que pertencesse. O reino ia sendo estabelecido no poder do Espírito Santo, à medida que os que criam iam testemunhando e proclamando boas novas, que todos se arrependessem e crerem, nascerão espiritualmente para o reino de Deus. Eu te pergunto, para você avaliar, levar essa pergunta para casa, pensar e tentar entender. De que forma nós hoje estamos vendo essa pandemia? Espiritualmente falando, como é que nós cristãos podemos ver essa pandemia que está sobre a nossa nação e sobre o mundo todo? Você acha que isso é uma permissão de Deus? Você acha que isso é um juízo de Deus? Então, é algo que a gente possa pensar nisso aí. E se isso for um juízo de Deus, uma preparação, vocês já imaginaram quantas pessoas estão morrendo, estão indo estar diante de Deus? Porque tanto aqueles que morrem, cristãos ou não, vão estar diante de Deus, para Deus dar o destino dela. Então é algo para a gente refletir, botar nossa mente assentada
e pensar, em que eu posso melhorar com tudo isso? Qual é a vontade de Deus para a minha vida em tempo de aflição? O que eu posso fazer? É algo que o povo de Deus tem que se mexer e tem que pensar, porque isso aí é algo que vem para todo mundo. Você vê que quem imaginaria algo desse nível? Que Deus ia paralisar as igrejas de terem cultos? E as vidas que poderiam estar sendo salvas? É a mensagem que poderia estar sendo pregada hoje? E os batismos que não estão acontecendo? Já parou para pensar nisso? Quantas vidas já poderiam ter aceitado a Jesus e sendo batizada nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo de março para cá? É algo a se refletir e se pensar. Qual é o propósito de Deus nisso? Por que Deus fez isso? Permitiu que acontecesse isso? Só Deus que sabe. Para quem espera a volta do Senhor, iminente, ou seja, a volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento, por que Deus permitiu isso? Se Ele quer que muitos se salvem. Ou será que não é para aqueles que já estiveram na igreja e saíram, para que possam ser tocados e se arrepender e se voltar para Ele? Qual é a quantidade de pessoas que já estiveram na fé e abandonaram a fé? E que hoje estão por aí? Será que é uma chance que Deus está dando para eles se lembrarem que Ele existe? Vamos pensar nisso em nome de Jesus. E vamos orar, né? Pastor Fábio, estou acabando aqui, tá? Estou orando aqui, vou orar para encerrar. O senhor pode vir, se deve fazer as considerações finais no nome de Jesus. Pode colocar de pé para a gente orar, você que está aqui. 10:50, horário de qualidade. Senhor, nós te louvamos, Pai. Agradecemos ao Senhor por esse momento, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar força. Não só a nós, mas a todos aqueles que estão espalhados por essa terra do Senhor, que estão nas suas casas e muitos, às vezes, talvez desesperados. Muitos, às vezes, que queriam estar em comunhão com os irmãos e não estão podendo estar. Aqueles, ó Pai, que haveriam de ser salvos e que não estão sendo. Pai, que a tua poderosa mão, Senhor, que trabalha, meu Deus, no oculto, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que corações possam se voltar para Ti, Senhor. E possam ter o arrependimento, porque sabemos, ó Pai, que a salvação do Senhor não vem por uma mão levantada, mas sim por um coração contrito e arrependido. Que o Senhor possa, Pai, converter a muitos nesse tempo, ó Pai. Que muitos possam sentir, ó Pai, o Teu mover, Senhor. E que possam ter os seus corações compungidos, o seu coração contrito, Pai, diante de tal adversidade. Porque Paulo passou por muitas dificuldades para chegar até Roma, Pai. Houve naufrágios, perigo de morte, fome. E quantos de nós não suportaria aquilo que Paulo suportou, mas ainda assim estamos aqui, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor tem nos guardado. Que a tua poderosa mão esteja sobre a sua igreja, guiando ela, Pai, como o Senhor guiou Paulo, que guie os nossos passos, para que não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos, ó Pai, prosseguir no caminho que Paulo pregou, que ainda com espinhos, com dificuldades, ó Pai, com lutas, possamos permanecer firmados, ó Pai, na Tua fé, Senhor, que o Senhor plantou e escreveu em nossos corações,
Que a tua palavra alcance muito longe, Senhor, porque a tua glória alcança toda a terra. Bendito é o Senhor e muito digno de louvor. Graças te damos, Senhor. Nos leve para nossas casas, ó Pai, debaixo das tuas poderosas mãos. Guarde as nossas famílias. Livra-nos, ó Pai, dessa peste, desse vírus, como o Senhor livrou o seu povo nas pragas do Egito, ó Pai. Nenhuma ferramenta preparada prosperará contra a sua igreja. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu e a minha família e meus irmãos não seremos atingidos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, qual nós pregamos. Que a tua poderosa mão, a sua presença seja conosco. Nós repreendemos todo espírito, ó Pai, de aflição, de desespero, de depressão, em nome de Jesus. Que teu Espírito conforte o nosso coração e seja derramado sobre cada família o óleo de alegria do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Olha só, eu estou aqui passando a prova para vocês, tá? Vocês vão levar para casa e vão me trazer na segunda-feira. E os alunos que por um acaso estão em casa, me procuram, entrem em contato comigo para saber como fazer a prova na próxima, pode ser na próxima segunda-feira, chegar aqui às 18h30 para estar fazendo, mas tem que pegar o livro também para a próxima aula. O presbítero Eduardo estará aqui ministrando esse próximo livro e vamos estar intercedendo, né, irmãos, para que possamos todos estar aqui presencial assistindo às aulas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Graças a paz, amém? Bom, só trazer mais algumas informações. Então, a próxima aula será só presencial, ok? Nós não teremos aula online aqui, para quem está nos assistindo aí. Se você não puder vir aqui na sede de aula presencial, os alunos estão bem afastados uns dos outros, está tranquilo, a gente tem álcool em gel, enfim. Mas se você não puder vir, na quarta-feira, a nossa aula aqui na segunda, mas a ETAD de São Paulo, lá a sede deles, lá em Campinas, eles disponibilizam o link da aula que eles dão lá em São Paulo, do nosso livro História Eclesiástica, que é o próximo, e as lições 1 e 2. Só que eles disponibilizam na quarta-feira. Então, nós vamos colocar no grupo do WhatsApp esse link. Quem não puder vir aqui na aula presencial, às vezes é do grupo de risco, às vezes, né, tem algum problema, enfim, não pode vir. Você vai poder assistir então a aula na quarta-feira, através desse link que é disponibilizado aí, tá bom? Pra gente, e aí a gente passa pro grupo de WhatsApp da ETAD. Mas para quem puder estar aqui, eu acho que é mais, né, interessante a gente estar aqui na segunda-feira. Mesmo horário, mesma situação. A prova de hoje eu já coloquei no grupo, a prova e o gabarito do exercício. Então tá tudo ok. Beleza, gente? Quero agradecer ao presbítero Alessandro, agradecer aos outros professores que estiveram aqui, agradecer ao pastor Enéas, que com muito carinho tem vindo às segunda-feiras para poder proporcionar a aula online. Agradecer a Lucimar e a Né, que estamos aí empenhados aí em dar continuidade. Amém? Já foi orado, graças a Deus, que você seja revestido, né, e blindado pelo Espírito Santo. É assim que nós vamos conseguir passar por todo esse turbilhão de coisas que nós estamos vivenciando aí. Amém? Vamos ficar de pé então. Deixa eu dar a bênção apostólica sobre a tua vida e sobre quem está nos assistindo online. Estenda a tua mão à frente. Dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, determinando a bênção e a vitória em tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus te abençoe. Semana abençoada.